Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje nós vamos mudar um pouquinho o assunto que a gente estava falando e voltar para o livro Complexo de Cinderela para falar dos 2 capítulos que faltam do livro, que é o 5 e o 6, antes de chegar no capítulo final. Oi, pessoal! Pois é, a gente sabe que isso pode ficar um pouquinho estranho até para quem estava ouvindo todos os episódios até aqui, porque a gente estava falando muito sobre a pornografia, né? Falando do livro da Gayle Dines. Mas, como o nosso objetivo é explorar bem esses 3 livros da temporada, a gente queria terminar de falar do Complexo de Cinderela também, para depois, no próximo episódio, a gente falar sobre o último capítulo de cada um dos 3. Então a gente pensou em juntar os 3 no próximo, porque os 3 livros terminam da mesma forma, que é falando sobre como as mulheres podem se libertar, ou então, no caso do Pornland, como a gente pode combater a indústria pornográfica, né? Então, é bem interessante, eu acho que vai ser bem legal conectar a visão das 3 autoras sobre esse assunto, sabe? Então a gente queria agora terminar o complexo para poder ter finalizado todos os livros certinhos, assim. E depois, no episódio que vem, a gente vai falar sobre os últimos capítulos de cada um e finalizar a temporada dessa forma. E é bem interessante, né, que a gente quer juntar a conclusão de todos eles, porque é bem isso que a Isabela falou, assim, todas as autoras, elas vão trazer uma forma de combater aquilo que elas pontuam nos seus livros, né, porque é isso, gente, a gente não pode só terminar falando, tipo, ai, tudo é uma merda e foda-se, não tem o que fazer, porque não é bem assim. Então elas trazem reflexões de como lutar contra essas questões do patriarcado que elas levantam ao longo dos livros. Sim. E aí justamente por isso a gente quer conseguir reunir todas as conclusões no mesmo lugar. Então, hoje, né, para terminar a parte do Complexo de Cinderela, que é esse livro que a gente estava tratando nos episódios que vieram antes, do Pornland, a gente vai falar sobre o capítulo 5, que se chama Dedicação Cega, e o capítulo 6, chamado Pânico do Gênero Feminino. Esses 2 capítulos, eles são bem curtinhos até, assim, é bem tranquilo de ler eles. Bem de boa. E eles são muito interessantes e eles resumem muito bem o que a autora tá falando nesse livro, que caso vocês não lembrem, né, ou talvez vocês não tenham ouvido os episódios, e a gente super recomenda que vocês voltem lá atrás pra ouvir, porque eles estão bem legais. Mas o Complexo de Cinderela, ele fala muito sobre essa questão da autonomia das mulheres, né, de como as mulheres têm medo de ficarem sozinhas e de tomarem responsabilidade pelas suas próprias vidas e de tomarem decisões e se responsabilizarem mesmo pelas coisas. E elas tendem a querer colocar as suas vidas, digamos, né, e as decisões que elas tomam e todas as decisões importantes na mão dos homens. E elas tendem a buscar pela proteção masculina em relacionamentos, principalmente no casamento. E o quanto isso é prejudicial, né, na verdade, para todo mundo, principalmente para mulheres, mas para o relacionamento no geral e até para os próprios homens. E é bem interessante, porque a Colette, ela traz uma visão que é um pouco mais individual de cada mulher, é um pouco mais interna, digamos, e um pouco menos externa, né, no sentido de... Claro que tem os problemas sociais que existem e ela não finge que eles não existem, mas ela fala um pouco mais sobre a questão de cada mulher, de como cada uma pode combater isso e de como cada uma pode evitar cair nesse tipo de comportamento, né? Que é super comum pra gente e não de um ponto de vista essencialista, tipo, porque somos mulheres por causa da nossa biologia, e sim por conta da socialização feminina mesmo, né? E da forma como os relacionamentos são colocados na sociedade, do que esperam da gente nos relacionamentos. Então é muito interessante, eu acho que é uma visão que, principalmente agregada junto com as outras autoras, ela acaba sendo... junto com Amar pra Sobreviver, por exemplo. Sim, acaba trazendo várias reflexões importantes, e esses 2 capítulos também, eles são super atuais, né? É uma coisa que eu fui lendo e eu fui pensando em vários casos reais e recentes também, de mulheres que estão em relacionamentos, de mulheres que estão na mídia, de histórias que a gente vê, assim, acontecendo. Então eu acho que vai ter bastante coisa
para debater, estou bem ansiosa, mas antes de começar vou lembrar aqueles avisos, né, de sempre. Se você quiser apoiar o nosso trabalho a partir de R$2, você pode entrar em apoia.se/opessoalepolítico e conhecer todas as recompensas que a gente tem para as nossas apoiadoras. Nós temos diversas coisas, né? Você pode, por exemplo, participar do nosso sorteio mensal de livro, você pode receber episódios exclusivos, você pode receber várias recompensas interessantes por apoiar o nosso trabalho. Então, se você pode fazer isso, se você tem interesse, entre em apoia.se/opessoalepolítico. E acho que é isso. Agora vamos para os capítulos. Então, como a Letícia comentou, né, esses capítulos são bem curtinhos, eles são bem tranquilos de ler, e neste primeiro, que é o Dedicação Cega, né, o capítulo 5, a Colette vai falar sobre como as mulheres casadas se dedicavam completamente aos seus maridos. Quer dizer, dedicavam não, né, galera? Dedicam. Vamos concordar, porque às vezes a gente fala, tipo, não, esse livro foi publicado nos anos 80, não, lá naquela época as mulheres super, sei lá, ajudavam a carreira dos maridos, e tipo, não, gente, até hoje. Você pode ver com todo marido, por exemplo, de mulher famosa, assim, que vai pro BBB. E aqui fora, elas se tornam, tipo, as principais, né? E não tô falando que isso é errado, sabe? Mas tô falando que a gente vê uma dedicação muito maior de mulheres sempre em prol da carreira dos seus maridos, né? As mulheres muitas vezes até se prejudicam pra ajudar o marido na carreira, na questão profissional ou acadêmica deles, etc. E é isso que a Colette vai falar. Inclusive, ela vai utilizar a própria história dela pra falar disso. É bem interessante. Então, é importante ressaltar aqui que essas mulheres, elas não estavam ajudando o marido delas porque elas não podiam trabalhar, como antigamente. Elas podiam sim, mas elas achavam que era mais útil pra família elas ficarem ali ajudando a carreira do marido delas, que ia ser mais importante. A carreira deles, obviamente, ele ganhava mais, ele iria mais longe no mundo profissional e tal. Isso seria uma forma mais eficaz de ajudar a família, porque assim o marido iria ganhar mais dinheiro e elas poderiam, né, ter uma vida mais confortável. Então não é assim, elas ajudavam porque elas tinham que ficar em casa, eram obrigadas. Não. Muitas dessas mulheres, às vezes, até tinham empreguinhos meio período e tal, mas não uma carreira de fato, né? Então a história da própria autora foi bem isso, né? Embora ela estivesse começando a escrever nessa época, que ela até fala, ela escrevia uns artiguinhos sobre ser mãe e dona de casa, etc. Ela sentia que o trabalho do marido dela, que também era escritor, não sei se era jornalista, acho que era jornalista, era bem mais grandioso e importante pro mundo. Então ela ajudava ele nas pautas dele, tipo, indo atrás de pessoas pra ele entrevistar, coisas do tipo pra escrever um artigo. Quase como se ela fosse, assim, uma assistente. Sim. Uma assistente fazendo coisas assim por ele. Porque é isso, você consegue sentir que você tá fazendo algo de importante, né? Ajudar ele, então você não tá parada fazendo nada. Conseguir mais dinheiro pra sua família, né? Então ajudar a família a prosperar junto. E também, como ela vai comentar, isso te blinda de, tipo, ter que lidar com os problemas dessa vida profissional mesmo. Porque você tá fazendo isso em nome do outro, né? Porque aí você não tem que lidar com os fracassos, né? Com os fracassos e com os problemas. Então, tipo, digamos que aí ele escreve um artigo, dá tudo errado, o artigo sai, sei lá, ruim, é criticado. Ok, mas é ele que vai, tipo, receber essas reviews negativas, entendeu? Ele que vai ter que lidar com os problemas caso surja alguma coisa. Então, também é uma forma da mulher não ter que lidar com a ansiedade que vem com ter uma carreira, né? Com ter uma vida profissional. Lembrando que, além de atuar como assistente dele, né, no caso da Colette, ela também fazia tudo em casa, né? Então essas mulheres, não é que elas falavam, agora eu vou ser assistente do meu marido, vou só fazer as coisas. Não, ela estava sendo assistente do marido e também, claro, limpando, cozinhando, cuidando das crianças, né? Então é um duplo trabalho aí. E muitas vezes até tendo uma carreira dela mesmo, né? E essa parte, né, do medo do fracasso é uma coisa que é muito interessante desse capítulo e dessa história, da história da própria autora, porque quando você tá lendo, você tende a pensar, tipo, nossa, mas ela fazia tudo isso por ele. Tipo, tem uma hora que ela fala, né, que ela liga pra vários congressistas em Washington e consegue vários contatos de pessoas importantes, e aí liga pra eles e fala, tipo, porque é pra falar com meu marido sobre uma matéria, blá blá blá, e você pensa, tipo, pô, que trabalhão, tá ligado?
E você fica, nossa, mas por que ela se empenha tanto nisso e não, por exemplo, pra carreira dela, sabe? Mas aí quando você para pra pensar nessa questão do fracasso, do medo, e se o cara não me atender, e se ele não quiser falar comigo e tal, faz sentido que é tipo uma forma de estou fazendo algo importante, mas não é com o meu nome. Então é mais fácil, digamos, porque também se o fracasso vier, se a crítica vier, se eu tiver, digamos, haters, se tiver gente que não gosta de mim, não vai ser de mim, né? Vai ser do meu marido, eu sou só, tipo, a pessoa que tá por trás nos bastidores. Você tá ali nos bastidores da coisa, né? E é algo que a gente vê muito, né, infelizmente, e também essa questão não só de ajudar, mas também de colocar a carreira do homem como principal, principalmente porque socialmente a gente sabe que eles geralmente ganham mais e que eles têm mais reconhecimento, né? Então, é bem isso que você falou, assim, no começo, né, do episódio, que pode parecer algo antigo, mas não é, porque a gente também pode pensar em vários casos, tipo, Mayra Card fazendo de tudo pro Arthur ganhar o BBB ano passado, esse caso da Lesha com o Guimê, né, a Gisele Bündchen com o Tom Brady, que, caso as pessoas não saibam, eles se separaram porque ela tinha combinado com ele, né, que ela ia, tipo, parar um pouco a carreira dela pra ser mãe e tudo mais, e pra cuidar dessas coisas. E aí depois ele ia fazer o contrário, era uma coisa assim, né? E depois ele que ia parar pra cuidar dos filhos e tudo mais, e ele não fez a parte dele, não é mesmo? Que homem vai fazer, né, gente? Exatamente. E aí ela pediu o divórcio, que eu achei super válido, mas assim, é só mais um exemplo de, tipo, como as mulheres colocam a carreira dos homens em primeiro lugar, né? Quando não é sendo assistente, que nem a Colette foi com o marido dela, é simplesmente fazendo todo o trabalho em casa, quando não é os dois, né? Mas enfim, às vezes é só fazendo todo o trabalho em casa, que já é um trabalho do caralho. Sim. Pra que o cara possa, tipo, fazer o trabalho dele ali, tranquilo, sem precisar se preocupar com isso. E, obviamente, o seu nunca é reconhecido, né? E também não é reconhecido pelas pessoas que, quando ele tem uma conquista profissional, ninguém reconhece, né? Que é porque tinha alguém limpando a casa dele, cuidando dos filhos dele. Os grandes homens são grandes homens, né, Letícia? Não é porque eles têm lá, né? Não é porque eles têm lá uma empregada doméstica, praticamente, em casa. E isso é muito comum até hoje, gente. Muitas mulheres pausam suas próprias carreiras ou se dedicam mais a ajudar os maridos nas deles, porque a lógica segue sendo essa, né? Mesmo que elas trabalhem e se esforcem, o marido provavelmente vai conquistar mais as coisas. Então é melhor ela ajudar do que investir no trabalho dela. E esse ajudar entre várias aspas, porque a gente sabe que no momento em que se separarem, né, mais pra frente, se ocorrer uma separação, quem vai receber todos os frutos daquele trabalho dela vai ser o cara, né? E, tipo, não é o seu nome, então, de qualquer forma, não é você assinando pelas coisas. Então, depois, se o cara quiser, enfim, te deixar, ele que vai ficar com aquela glória das coisas que você arrumou pra ele, tá ligado? Sim. Eu acho que foi você, né, que falou em algum episódio, quando a gente tava falando do Complexo de Cinderela, de uma mina que até, tipo, fazia os resumos da prova pro namorado, uma coisa assim. Sim. Enfim, lembrei dessa história agora. E, velho, todo mundo conhece alguém que, tipo, super facilita pros caras. A minha amiga que fazia a grade horária do namorado na faculdade. Isso exatamente. Gente, eu tô falando isso de, assim, 2015, tá? 2016. Não tô falando que é uma pessoa dos anos 80, tá? Sim. E, cara, olhando pra nós mesmas, sabe? Às vezes eu olho o quanto eu fiz pros meus ex-namorados e eu fico assim... Caralho, velho. E o mais problemático é que, tipo, uma coisa seria se os dois se auxiliassem nisso, né? Sim, tipo, que é o ideal, né? Que seria o ideal, tipo, de uma vocês parceria, dois né? trabalham na mesma área, então vocês fazem parcerias, um ajuda o outro. Você fala com os caras pra entrevistar, daí quando você for entrevistar alguém, eu que ligo pra eles. Então, se fosse de igual pra igual, tudo certo, mas a gente sabe que não é. E não só por questões, tipo, porque o marido é muito malvado, não é isso, sabe, gente? Mas é mais a questão de, tipo, é óbvio que o trabalho masculino é mais reconhecido, né, na nossa sociedade, e os homens têm muito mais privilégio, então é muito fácil pra mulher pensar, tipo, a carreira dele é mais importante, no geral, até porque a dela, muitas vezes, ela tem que passar por muitos mais problemas e muito mais obstáculos, né, pra chegar onde um homem vai chegar. Então é muito mais fácil só ajudar ele e se sente importante por isso. E, inclusive, né, fugir, que é todo o ponto da Colette, fugir desse medo do fracasso, fugir dessa ansiedade. Porque é isso, gente, mercado de trabalho, trabalhar no geral, produzir conteúdo, tudo isso vem com um medo de fracasso, né? Tudo isso qualquer momento não tem como você
trabalhar no geral sem ter medo de fracasso. É óbvio que você sempre vai ter, é óbvio que isso sempre pode acontecer. E aí todo o ponto do Complexo de Cinderela é que ela fala o quanto nós mulheres somos ensinadas desde criança a não lidar com isso, né? A fugir disso, a fugir dessa responsabilidade. Desde que você é pequena, quando você tá, sei lá, no parquinho e seus pais não querem que você lide com uma frustração, que você lide com um problema, sabe? E querem que tudo seja, tipo, muito fácil pra você, né? Nesse sentido. E você acaba tendo muito medo. E eu acho que um ponto muito importante, assim, até falando de hoje em dia mesmo, né? É que às vezes a gente tem essa noção de que, mas eu vou ajudar a carreira do meu marido, é isso, né? Pra família prosperar, pra gente ter mais dinheiro. O que é meu é seu, blá, blá, blá. Mas não é assim, gente. No fim, quem vai ter a glória, quem vai ser bem sucedido vai ser o homem, né? Então, por mais que seja o que é meu é seu, tipo, na lei, se vocês estiverem, né, casados de verdade e tal. Eu só lembro dos vídeos da doutora Miriane, sim. Isso, da doutora Miriane, gente. Doutora Miriane. Vejam doutora Miriane, maravilhosa. Porque, assim, gente, ela não é feminista nem nada, tá? Não estamos falando aqui que ela é super feministona, mas ela é uma advogada que fala de direito da família. Então, ela sempre responde justamente falando sobre como as mulheres têm que ter direito a metade do patrimônio, caso o cara queira se separar depois, porque, ela provavelmente fez um monte pelo homem durante o casamento, sabe? O mínimo é você ter direito à metade do patrimônio ali, porque tem muitos homens que falam, não, o patrimônio era só meu, não vou dividir, tipo, caso eles se separem, sabe? Então eu acho sempre importante a gente ter isso em mente, tipo, várias mulheres se dedicam muito aos seus homens, aos seus maridos, namorados e tal, porque pensam nisso, a gente tá crescendo junto, igual a Letícia falou, a gente se ajuda, não sei o que lá. Mas é verdade isso? Vocês estão crescendo juntos? Tipo, tudo bem, vocês podem estar crescendo juntos, mas se vocês terminarem amanhã, o que vai acontecer? Porque não querendo ser aqui apocalíptica, mas tipo, e se amanhã vocês terminarem, o que acontece? Não só isso, e se o cara morrer também, sabe? Tipo, tem várias pontas. A gente indo pra outra extrema. Mas é porque muitas coisas podem acontecer. Essa é a verdade. Tipo, sei lá, vai que amanhã você descobre que na real ele é uma pessoa completamente diferente do que você achava. Ele tá te traindo, sei lá o quê. Tipo, aí tudo que ele conquistou ali por conta de você, porque você ajudou, porque você, sei lá, tava em casa cuidando da criança enquanto ele tava fora fazendo uma coisa mó foda. Vai ser visto como um sucesso seu? Não. Pois é, isso só me lembra de 2 ótimos livros, né? O primeiro, que a gente sempre fala aqui, que é a Tetralogia Napolitana, porque eu lembro de caras tipo Nino Sarratori, que crescem em cima do trabalho de mulheres, e até do Pietro depois, né? Que a o marido se casa também, que tem muito isso. E da biografia da filha do Marx, gente, a Eleanor Marx, é uma biografia maravilhosa, inclusive eu super recomendo que vocês leiam, é muito bom. Cara, a Eleanor, gente, ela era filha do Marx, né? Então ela era, tipo, a herdeira, né, de todo o pensamento marxiano e tudo mais. E ela casa com um cara lá, super nada a ver, super escroto e tal. Péssimo, nem vou lembrar o nome agora, vamos ser que nem no Não Inviabilize, que nem dá nome pro cara. E aí ela, tipo, super faz o trabalho pra ele, porque ele também é militante, mas ele é, tipo, super preguiçoso, e ela que é, tipo, super organizada e faz vários trabalhos, e ela, tipo, super organiza as coisas dele, blá, 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 blá. No final, tá? Spoiler, gente, mas é de 1800 e pouco, tá? É um spoiler. Ele trai ela descobre que ele é casado com outra mulher, aí ela se suicida e ele fica com o dinheiro dela, tá bom? Então, assim... Tudo bem que esse é, tipo, o pior dos piores dos casos, mas você vai lendo e é muito triste, porque a Eleanor era uma mulher incrível, muito, muito foda. Ela foi, tipo, uma das pioneiras do feminismo na Inglaterra, ela é incrível. E até ela, tipo, fazia trabalho pra macho, tá ligado? Até ela, tipo, acabou sofrendo vários tipos de abuso, principalmente financeiro do cara, né? Financeiro e psicológico. E vivendo com um cara merda que abusava do trabalho dela, que abusava dos recursos dela, do tempo dela. Isso que eles nem tinham filhos, tá ligado? Eles não chegaram a ter filhos, eles só foram casados. E no final ele era um bosta, sabe? Então fica aí outra... gente, fica fofoca. A dica. Homens normalmente vão ser uma bosta. Então, tipo... Sério. Então, assim, esses dias eu até retuitei uma coisa bem ridícula, que tinha um cara, tipo, as mulheres se relacionam com homens por tudo que eles proporcionam pra elas. E aí eu fiquei, tipo, o quê? Idas à delegacia? Idas ao psiquiatra? O que vocês proporcionam pra gente exatamente, sabe? Porque o que eu vejo é muito o contrário. Qualquer relacionamento heterossexual, a mulher proporciona muito mais coisas pro homem do que o homem pra mulher, sabe, gente?
E qualquer imprevisto que surja, qualquer problema, o cara dá... Tchau, né? Dá no pé. Dá no pé, vai embora, porque... E aquilo... O que o cara fala, talvez, assim, no sentido, tipo, que nem nesse tweet, quando as pessoas falam, né, que as mulheres ganham alguma coisa, é muito mais ganhos da sociedade. Da sociedade, tipo, sim. do privilégio de você Sim. estar num relacionamento, porque realmente existem, tipo, ganhos sociais, que todo mundo percebe, né, gente? Se você já foi solteira e você já esteve num relacionamento com um homem, você sabe que é diferente o teu tratamento na sociedade, a forma que as pessoas te olham e tudo mais. Sim, isso não dá pra ser negado. Até porque se a gente falasse que isso não existe, não existiria, Sim, tipo, claro. privilégio heterossexual. É óbvio que existe, tá ligado? Mas o ponto é, tipo, isso não é o homem que tá provendo, né? É a sociedade. Exato. E é todo amar pra sobreviver, né? Meio que o privilégio, entre aspas, de você estar também protegida dos outros homens e tal. Querendo ou não, tem essas coisas. Mas assim, que o homem providencia, sério, gente. O que ele tá providenciando, sabe? Sinceramente. Com todo respeito. Que eu falei no meu tweet, tipo... Na melhor das hipóteses é uma dor de cabeça. Tipo, na melhor das hipóteses é tipo, alguma treta com o término depois e tal. Na pior é você ir parar no psiquiatra, na psicóloga e na delegacia, né? E mesmo quando não é, né? Tipo, é muito difícil que a gente tá falando desse caso, né? De mulheres se empenharem e ajudarem a carreira dos homens. É muito difícil você conhecer casos contrários, né? Tipo, nem lembro agora, na verdade. Deve ter, com certeza. Eu pensei mas, tipo, em um caso aqui específico. Referências de amigas e de amigos. De amigos não. Que... Eu pensei em um caso específico aqui da ficção, que foi o Brooklyn Nine-Nine, do Jake Peralta, no fim da série. Verdade. Que ele fica em casa pra cuidar da criança, enquanto a Amy vai ser, acho que é xerife, delegada, sei lá, ela assume um posto mais fodão, assim, na polícia. Mas é o único que eu já vi na ficção, sabe? E é muito interessante pontuar, né, que como a autora fala, o movimento feminista daquela época, tipo anos 70, 80, enfim, né, o livro é publicado em 80 e pouco, então é claro que ela vinha dessa época muito fervorosa ali do movimento feminista, né, ressaltava muito que as mulheres já podiam alcançar o sucesso, trabalhar, serem independentes, etc. Mas muitas dessas mulheres não queriam esse sucesso, não queriam assumir essa responsabilidade, né, por si mesmas, e muitas delas queriam continuar sendo cuidadas e dependendo dos seus maridos, não porque, assim, mulher é assim mesmo, sei lá, mulher é preguiçosa, não quer trabalhar ou algo do tipo, mas sim porque era mais fácil e o movimento feminista ficava tipo, agora nós conquistamos isso, mas é o que a Colette critica em outros momentos do livro também, que é tipo, o movimento não olha tanto para as questões individuais das mulheres, tipo, como que elas trabalham isso nelas mesmas, porque tá mais preocupado com a questão macro, o que justo, é super claro, né, óbvio, que tem que se preocupar, mas que assim, tudo bem, você tá dando mais liberdade pras mulheres, agora elas podem fazer isso, ok? Mas muitas tinham questões internas, psicológicas mesmo, de não conseguir fazer isso porque ainda se viam nessa posição de dependente, né, porque elas não estavam, tipo, sendo impedidas pelo marido ou pela sociedade de ir em busca do seu sucesso profissional, mas elas eram impedidas por elas mesmas, às vezes. Tipo, nem tentavam, sabe? Porque, vai ser muito difícil. Mesmo que não seja uma coisa consciente, não é que elas pensavam com elas mesmas. Não, o feminismo tá falando que eu posso ter esse trabalho, mas eu não quero, tipo... Mesmo que fosse uma coisa meio inconsciente mesmo, sabe? Sim, e também porque não adianta você ter essas vitórias, tipo, ok, agora pode trabalhar, mas em que condições? Que tipo de trabalho? Tipo... Tem isso também, né? Porque isso também influencia, né? Muitas vezes, na maior parte das vezes, esses tipos de ganho vieram mais pelas questões da economia, que precisavam de mulheres trabalhando, do que realmente uma super conquista, né? E principalmente, que depois a Colette fala também nesses capítulos da questão da dupla jornada, é tipo, cara, essas mulheres já tinham um monte de trabalho em casa. E essas vitórias de trabalhar fora de casa não vieram com a diminuição do trabalho doméstico. Uma coisa seria se viesse, né? Que daí faria um pouquinho mais de sentido. Tipo, daí os dois trabalham fora de casa e tal. Mas até hoje a gente vê que não, gente. Vocês com certeza já viram aqueles TikToks das mulheres de sair, deixei meu marido sozinho não sei quantos dias em casa, cheguei e olha como é que tá. E aí chega e a casa tá um chiqueiro. Aí a querida ainda vai lá e grava como se fosse super normal, né? E posta na internet. Mas assim, é revoltante, mas é a realidade, sabe? E aí é uma coisa que você fica tipo, cara, dentro dessas condições,
faz muito sentido, e aí também tem essa questão de, tipo, o medo do fracasso e a questão do complexo de Cinderela, mas também tem a questão de que, tipo, cara, é exaustivo você ter dupla jornada, então as que podiam ficar em casa Sim. e não ter dupla jornada faziam isso e, enfim, infelizmente faz sentido, porque você ir trabalhar significava só, tipo, cara, ter um trabalho muito provavelmente mal remunerado, né, que não eram, tipo, os melhores trabalhos, ser muitas vezes assediada no ambiente de trabalho, ser super explorada e ainda chegar em casa tem que fazer o jantar e tem que limpar tudo, sabe? Isso ela vai falar mais no próximo capítulo, né? Que ela vai falar que é o pânico do gênero feminino, mas nesse ela aborda mais essa questão interna mesmo das mulheres, tipo, ok, eu já tenho esses direitos, sei lá, nós feministas conquistamos várias coisas e tal, podemos ocupar mais o espaço público, podemos ter carreiras e blá blá blá, mas, tipo, tenho medo. É mais fácil fugir dessa responsabilidade me casando e vivendo através do meu marido, né? Às vezes ali ajudando na carreira dele e tal, pra sentir que eu tô fazendo alguma coisa, que eu não sou uma dona de casa, entre aspas, inútil, pra eu sentir que eu tô fazendo algo, mas é mais fácil isso, né? Então, a autora vai dizer sobre ela mesma também. Eu não desejava realmente assumir a responsabilidade por mim mesma, e por isso nada fiz para iniciar o processo. Fugir à independência aos 24 anos e não tinha motivos para querer abraçá-la agora. No fundo, eu ainda ansiava por ser cuidada e estava disposta a trabalhar muito duro e aguentar horrores em troca. Estava, de fato, disposta a ser uma escrava. Pesadas essas palavras, mas é tipo... Basicamente, ela tá dizendo que era mais seguro, mais tranquilo pra ela ser, tipo, uma escrava dentro de casa do que ir pra fora e assumir a responsabilidade pela sua própria vida e pela sua própria carreira, enfim. Porque isso envolve várias questões que ela teria que mexer, né? Tipo, várias questões psicológicas de pensar. Até depois ela fala, acho que um pouquinho mais pra frente, dessa questão também de se permitir desejar, né? De saber o que você quer, que é algo que não é tão fácil para mulheres até hoje em dia, sabe? De pensar, cara, o que eu realmente quero, que carreira eu realmente quero seguir, com o que eu realmente quero trabalhar, qual é a minha concepção de sucesso, sabe? Tipo, que às vezes também não é a concepção tradicional que as pessoas te venderam. Então, é algo muito complicado, porque muitas mulheres não se permitem nem desejar nesse sentido, sabe? Uhum. Então, É bem isso. Se você não tem nem esse norte, né? Você às vezes também não tem referência, enfim, tem várias questões, e você não consegue nem desejar algo, como que você, tipo, vai pensar, vai começar a se movimentar, que nem ela falou, né, que ela já fugiu disso com 24 anos, porque ela já casou e já colocou isso nas mãos do marido, então é isso, né, gente, é complicado. Mas é interessante, assim, que ela comenta sobre como ela se sentia uma pessoa eficiente também, né, e ela sentia que ela estava fazendo várias coisas, mas que de uma forma segura, porque ela ainda estava agindo no nome do marido, então é bem aquilo que eu tinha falado mais cedo, em como ela ligava pros caras, marcava as entrevistas, então você super sente, nossa, fiz um monte de coisa, mas não era no nome dela, né? E ela não pensava que ela tava parada em casa fazendo supostamente nada, tipo, ela não precisava lidar com esse medo de fracassar, porque também se ele fracassasse seria problema dele e da carreira dele, o que aqui a gente entra, né, em como isso também impactava os homens, o que também é meio triste, porque, tipo, daí quando ele fracassava sozinho, né? E também acho que entra a questão das expectativas de gênero dentro do casamento. Também deixava muitos homens mal nesse sentido e tal. Não que eles sejam os pobres vítimas coitadas, mas vocês entenderam. Mas assim, como ela mesma conta sobre a sua história, isso nem sempre funciona. Porque daí muitas vezes as mulheres se frustram e se decepcionam com esses homens que elas estavam tentando ajudar. E claro, né, quando elas saem desse relacionamento, elas percebem como essa dependência fez mal pra elas. E aí, quando ela tava falando essa questão também, quando eu tava relendo esse capítulo, e falava muito dessa frustração, né, porque daí a mulher ajuda o cara, daí sei lá, se a carreira do cara não decola, que ela até conta uma história de uma mulher que tava ajudando o marido, que queria ser escritor, e daí no final ele nunca publica, e ele é super, tipo, fracassado, e aí a mulher fica super frustrada, enfim. É óbvio, né, gente? Porque você tá colocando digamos, seu sonho vira o sonho da outra pessoa. Então é óbvio que isso vai gerar muita frustração e muito rancor e vai impactar o relacionamento. E aí eu lembrei muito também do livro da Bell Hooks, o Eu Não Sou Uma Mulher, que eu tava lendo, terminei de ler esse mês agora, recentemente. E ela fala muito também da questão do casamento entre pessoas negras, né, nos Estados Unidos. E ela menciona como a mulher negra ressentia muito o homem por ele muitas vezes não conseguir sustentar elas, né?
Então, enquanto se vendia essa ideia de que, tipo, a mulher tem que ser sustentada e o homem tem que ser o provedor, mas, obviamente, para um homem negro é muito mais difícil conseguir emprego do que para um homem branco, né? E aí isso significa que, muitas vezes, na maior parte das vezes, isso principalmente nos Estados Unidos, mas eu imagino que em vários países, as mulheres negras também tinham que trabalhar fora de casa, porque a renda só do marido não resolvia, e aí elas, tipo, também ficavam frustradas com eles. E, inclusive, muitas vezes invejavam as mulheres brancas que podiam ficar em casa, tá ligado? É muito complexo pensar em todos esses tipos de relacionamento, né? Em que as mulheres acabavam ressentindo o homem por não cumprir, digamos, o seu papel. Sim. E também no fato de que, claro, a Colette, ela fala mais de mulheres brancas, né? Então eu acho que é importante fazer essa ressalva e sempre trazer aqui que, tipo, a dinâmica é diferente, né? E ela tá falando da experiência dela, né? Acho que a gente já falou isso bastante nos outros episódios sobre o Complexo de Cinderela. Tenham em mente isso, né? Claro que ela tá falando mais de mulheres brancas de uma classe... Assim, não que ela fosse super rica, mas de uma classe social ok, assim. Classe média e tal. E é bem interessante pensar nisso, né? Porque realmente, se você ajuda muito a pessoa com a carreira dela, mas aí mesmo assim, tipo, sei lá, ele não consegue todos aqueles êxitos que você queria que ele conseguisse, é claro que você fica ressentida também, tá ligado? Que você fica, porra, eu tô gastando todo o meu tempo aqui, por exemplo, né? Igual ela. Ligando pra vários deputados pra você entrevistá-los, não sei o que lá, aí digamos que dá tudo errado, tipo... O artigo do cara sai uma merda, ou ele nem chega a escrever e tal. Óbvio que você fica ressentida. Porra, eu gastei meu tempo fazendo isso. Eu gastei, sei lá, dinheiro indo atrás de sei lá o que, sabe? Então, gente, é claro que essa situação não é nem um pouco sustentável. De novo, você ajudar uma pessoa na sua carreira, eventualmente. Tipo, você quer uma ajuda com tal e tal coisa? Legal. Mas você, tipo, fazer um monte de coisa pela outra pessoa e nada pela sua, pelo você seu crescimento por próprio... ela, né? Você viver por ela vai trazer ressentimento, sabe? Vai trazer problemas. Sei lá, isso eu penso muito também. A mulher que, sei lá, muda de país porque vai junto com o marido em tal lugar que ele vai fazer mestrado ou vai dar aula numa universidade no exterior, sei lá o quê. E aí ela muda toda a vida dela pra isso e aí, sei lá, dá alguma coisa errada lá na carreira dele. Óbvio que vai rolar também o ressentimento, né? De, nossa, eu fiz tudo e isso. E o oposto é muito difícil de ver, né? O oposto é muito difícil de ver, assim, como alguém que tá morando fora do país. Eu conheci muita gente, já vi muitos casos, tipo, da mulher que vem junto com o marido e tal. E quantos homens fazem isso pelas suas mulheres, né, gente? Quantos homens vocês conhecem que, sei lá, deixariam a carreira deles e mudariam, tipo, minha mulher vai estudar no país X, eu vou junto com ela porque ela vai recomeçar, eu vou recomeçar junto com ela, sei lá, talvez eu tenha que sair da empresa que eu tô, porque não dá pra trabalhar online, mas eu recomeço lá, eu acho outro trabalho lá, porque o que importa é a carreira dela, tipo, não conheço quase muito nenhum, mais raro. Assim, eu acho que é muito, muito mais raro. E é assim, não que eu tô falando que eles deveriam fazer isso, mas assim, a quantidade de mulheres que fazem isso, né, Sim. é muito, muito grande, assim. É o caso mais comum, inclusive, né? Principalmente porque, geralmente, os caras, de novo, né? Têm cargos maiores ou estão... Às vezes, a mulher, assim, tem graduação, mestrado, mas o cara vai fazer doutorado. Então, assim... Enfim, já conheci várias. E, com certeza, tem essa questão do ressentimento que me faz pensar até naquela coisa do... Quando os pais, principalmente as mães, que eu lembro que a Simone de Beauvoir fala isso também, né? Na relação da mãe com o filho, tipo, quando os pais também colocam expectativas nos sonhos dos filhos, tá ligado? Então eu acho um pouco parecido, que entra nessa questão de maternar, né? Que a mulher tem com o homem, assim. E tudo isso é o que a autora vai comentar, né? Que acontece porque, embora tivesse essas mudanças sociais, agora a mulher já pode trabalhar, etc, etc... A estrutura do casamento em si não foi alterada, sabe? Então, eu não sei se vocês que estão aqui ouviram a temporada anterior, né? Que a gente falou sobre o segundo sexo. E a gente tem todo um capítulo, acho que mais do que um, né? De episódio, sobre o capítulo do casamento. Que a Simone de Beauvoir vai falar exatamente a mesma coisa. Que o casamento, ele meio que permanece o mesmo, assim, a estrutura ao longo dos anos, das décadas e tal. E mesmo ali, nos anos 80, a Colette tá falando a mesma coisa, que a forma de como se pensa, assim, no casamento não mudou muito, sabe? Então, ok, agora as mulheres podem trabalhar e tal, mas ainda existe aquela ideia da unidade, do casal, da família monogâmica tradicional, etc. Então, se você não muda essas coisas, tipo... os conceitos de feminilidade, do que é ser uma mulher, do que é um casamento com um homem, né, de um casamento heterossexual, essas coisas também não vão mudar
só por conta das mudanças econômicas, entendeu? E sociais que estão acontecendo ali com as mulheres, que vai acontecer o que aconteceu, que as mulheres se tornarem extremamente exaustas, tendo duplas e triplas jornadas, né? Até então, porque existe sempre uma reformulação, né, gente? Tipo, a gente tem que lembrar que, assim, ainda existe a mística feminina, né? Ainda existe, que nem no semestre passado do mestrado, eu fiz um artigo sobre aquela trend da stay-at-home girlfriend, que é tipo, namorada que fica em casa, que é uma trend do TikTok, gente, pra quem não tá aí por dentro do que os jovens estão fazendo no TikTok. Nem sei se é mais jovens, mas enfim. Na real são, né? Porque as meninas têm, tipo, uns 24, 23 anos, a maioria delas, o que é muito triste. E esse tipo de trend só mostra o quanto, na verdade, esses papéis ficam se reformulando, né? Eles nunca morreram, né? Pra falar a verdade, assim. Nem na época da Colette, nem na nossa. Pois é, eu fico pensando muito nisso, né? Tipo, ok, hoje em dia tem a galera que, não, casamento é igualitário, tentamos fazer as coisas diferentes. Mas no geral não é, né, gente? No senso comum. É muito raro, né? Os exemplos. Tipo, eu conheço uma outra amiga que realmente, tipo, eu vejo e eu fico, caralho, realmente é um casamento igualitário, mas é raro. E tipo assim, o que a Colette vai dizer é que ela passou anos e anos, né, ali quando ela estava casada, fazendo a manutenção da prisão em que ela se encontrava, né? A prisão sendo o casamento. E que ela e outras mulheres buscavam se casar para ter essa estabilidade financeira e também emocional, né? Então, mesmo que elas fossem meio que aprisionadas ao lar, não completamente igual as mulheres dos anos 50, mas ainda meio que eram, elas faziam tudo em casa ali, até mesmo ajudavam a vida profissional e tal do marido, porque isso ainda parecia mais seguro pra elas, né? Então é isso, a estrutura do casamento permanecia a mesma na cabeça dos homens e das mulheres, tipo, pras mulheres continuava sendo uma forma de ter uma estabilidade financeira e emocional, então assim, não ter que ficar lidando com os problemas de ser solteira, né? A gente, vocês sabem como é, a vida da mulher solteira não é fácil. E também financeira, né? Porque querendo ou não, você tem 2 rendas em casa, o cara ganha mais que você, etc. O problema disso é que nessa estrutura tradicional do casamento, né, as mulheres acabam se fundindo à vida dos seus maridos. Isso a gente vê nos relacionamentos heterossexuais até hoje, né? Então elas deixam de ter uma vida própria, muitas vezes deixam de sair com as amigas sozinhas, fazer as coisas sozinha, pra ficar ali vivendo com o namorado ou com o marido. E a gente pode falar que, não, isso é antiquado, não sei o que lá, mas gente, vai pra fora da nossa bolha esquerdista, sei lá o quê, vai ver o que acontece nos relacionamentos heterossexuais mais tradicionais, sabe? Acontece muito, tanto que a galera fica, sair pra balada com as amigas, essa coisa de vida de solteira, sabe? Tem muito essa distinção do que é a vida de solteira, de casal. Então é tipo, espera-se que quando a mulher está naquele relacionamento monogâmico, heterossexual e tal, ela faça tudo com o namorado, tudo com o marido e viva a vida dele, praticamente, né? Não tenha a sua independência ali, né? Então, como a autora vai dizer, na década de 50, a concepção vigente de um casamento ideal era dada por um relacionamento íntimo e aconchegante, no qual o casal compartilhava tudo, ideias, opiniões, sonhos e planos. Nos anos 60, essa concepção, teoricamente, caiu por terra, entendida que foi como uma interdependência doentia, já que não permitia nem ao marido nem à esposa o crescimento e a mudança ou o desenvolvimento. Mas é isso, na verdade foi só na teoria, como ela diz, que meio que caiu por terra justamente por conta dos movimentos da contracultura e tal, dos anos 60, as pessoas começaram a questionar isso, mas foi só em tese, porque na realidade os relacionamentos continuavam meio que sendo dessa forma, da mulher se fundindo à vida do seu marido e vivendo através dele, né? Então, atrelando a sua identidade à do marido. Mesmo que em alguns casos elas também tivessem, por exemplo, sua vida acadêmica, seus empregos, enfim, estudassem, trabalhassem e tal, elas ainda eram muito ligadas ali àquela estrutura familiar, né? E mesmo que elas tivessem, né, tipo, suas vidas acadêmicas e tudo mais, é uma coisa que a Colette fala como elas minimizam isso, né? Ela até menciona, assim, mulheres que têm pós-graduação, que têm formação e tudo mais, mas elas sempre minimizam essas coisas, elas não veem como uma carreira, um objetivo, uma realização. É muito aquela coisa que eu lembro do Marvelous Miss Maisel, sabe? Eu fui pra universidade pra achar um marido, sabe? Não é uma coisa tipo, não, essa é a minha carreira, não tem essa identidade, né? A identidade tá no relacionamento, enquanto a identidade pro homem tá na carreira dele, tá na educação dele, e pra mulher é o manter o relacionamento, é o estar num relacionamento, né? A autora vai falar que isso acontece porque as mulheres foram ensinadas a serem assim,
Desde pequena nos ensinaram que nós somos naturalmente dependentes e que devemos nos encostar nos homens, né? Que isso é o natural. Então, o casamento parece uma ótima forma de sermos protegidas e vivermos a vida deles, de sermos dependentes de uma forma aceitável pela sociedade, né? Então, muitas mulheres só percebem que se perderam, que não são mais um indivíduo separado do casal, quando se separam e aí percebem que essa ideia de que elas estariam seguras no casamento era só uma ilusão. E aí a autora cita também a síndrome da boa mulher, que é aquela que se dedica completamente aos outros, ao marido, aos filhos, aos familiares, mas não olha pra si mesma. E eu acho que eu acabei de descrever a mãe de, tipo, 99,9% das pessoas, né? Ela faz isso achando que ela tá fazendo o melhor pra ela e pra todos, mas na verdade é uma forma também de evitar os seus problemas. Então, gente, sério, se não é a mãe de vocês, é uma tia ou avó, todo mundo conhece uma mulher que é assim. E também é uma forma de não olhar pra si, tá ligado? Também é uma forma de, tipo, não pensar em você. Então, muitas vezes a mulher fica, tipo, pensando nos problemas dos filhos, nos problemas da casa, tudo pra não pensar em si, tá ligado? No que ela quer. Aquilo que eu falei também, né? Da mulher nem perceber os seus próprios desejos, quais são suas ambições e tudo isso, né? Aí a Colette vai explicar, então. A mulher que devota toda a vida a manter o marido de pé e os filhos protegidos não é uma santa, é uma covarde. Em lugar de experimentar os terrores de ser só, de ter que encontrar e assegurar seu próprio ancoradouro, ela permanece encostada em alguém, mesmo sofrendo adversidades inacreditáveis. Se ela é realmente boa nisso, nem chega a espantar que sofre muito. É o tipo de mulher que parece estar sempre numa boa, que parece forte e vigorosa em situações em que a maioria das pessoas se reduziria a um farrapo, que apesar de tudo é maravilhosa com os filhos. A boa mulher dá tudo de si para agradar os outros, quando as tarefas relacionadas com seu desenvolvimento, contudo, deixa muito a desejar. Ou seja, né, tipo, é aquela mulher que todo mundo conhece, que cuida de Deus e o mundo, que faz tudo pra todo mundo, mas que nunca cuida de si mesma, não investe em si, não busca se desenvolver, se aprimorar, não faz uma terapia, não tem um hobby, sabe, não tem gostos pessoais. E aqui não é sobre culpar, né, a mulher, gente, dizer que ela é errada, tipo, é só pontuar o quanto, infelizmente, esse mito da boa mulher que muitas de nós acreditamos, infelizmente, somos ensinadas a acreditar, é extremamente perigoso e também é cômodo, né, porque é isso, você nunca pensa em você, então você sofre só, digamos, né, entre aspas, só pelos problemas dos outros, você nem chega a se conhecer, sabe? Então, acaba sendo também uma forma de se proteger. E é muito perigoso, porque, na verdade, essas mulheres, elas estão dependendo dos homens. E, muitas vezes, por conta disso, elas sofrem inúmeras violências, né? Que a gente já sabe, aqui entra o Amar para Sobreviver, como agressões, ou, enfim, elas podem estar sofrendo alguma violência psicológica, vários tipos de agressões que podem acontecer dentro de relacionamentos, que é o lugar mais comum para acontecer. E elas normalmente são tão inseguras, elas têm tanto medo, elas têm tanto essa desconfiança de si mesmas, que elas acabam nem percebendo, né? E aí acaba sendo uma situação cômoda, porque querendo ou não, é uma posição confortável de se estar. E existem vantagens, ou pelo menos a ilusão de que você possui vantagem, né? Quando eu digo que é confortável, não quer dizer que é boa, mas é que existe essa ilusão de que tá tudo certo e de que, tipo, você está cumprindo o seu papel, quando, na verdade, muitas vezes você também pode estar numa situação vulnerável e você nem percebe, né? E você nem se vê como vítima. Eu fiquei pensando também naquele vídeo da Lua que a gente tinha compartilhado lá na página do podcast, porque também tá muito relacionado com isso, né? Essa alienação que a gente tem do próprio corpo, que também tá relacionado... Pô, se a mulher não tem um hobby, se ela não pensa nela mesma, se ela não pensa nos seus desejos, tipo... A gente também tem essa alienação com o nosso próprio corpo, né? E o quanto isso faz com que muitas de nós, muitas mulheres, não percebam os abusos que sofrem. Aí que a gente também, pode né? conectar muito bem o complexo de Cinderela com o Amar para Sobreviver, né? Porque a Colette mesma vai falar sobre como existem vantagens em estar nesse cativeiro, ou aparentes, né? Vantagens, coisas que parecem ser vantagens. Porque a autora vai falar que as mulheres se relacionam com os homens, né? Por uma questão de sobrevivência, no Amar para Sobreviver. Essa sobrevivência, eu acho que a gente tem que interpretar, utilizando a noção da Colette também, como uma coisa pra além do tipo, não morrer, entendeu? Tipo, sobrevivência, tipo, de viver, mas no sentido de conseguir viver tranquilamente.
Não é uma coisa, tipo... Ai, é pra ela não morrer, entendeu? Que ela arranja um casamento. Mas sim porque, tipo, é mais tranquilo pra vida dela. É uma vida que vai ser mais aceita pela sociedade, que ela vai ter uma estabilidade maior, né? Que as pessoas vão olhar e falar, é uma mulher casada, não sei o que lá, uma mãe, tipo... Teve até um tweet esses dias, né, de uma mulher falando que ela foi num evento... Eu vi esse. Eu acho que era um evento de pais, né? E aí ela era, tipo, a única mãe solteira, e daí todas as mulheres, tipo, ignoraram ela, assim. E aí eu fiquei, gente, tipo, isso hoje, gente, em 2023. E aí a tá própria ligado? Colette, ela cita um psiquiatra que compara essa atitude das mulheres à dos reféns também. Então isso me lembrou muito Amar pra Sobreviver, né? Que ela fala: à vontade, apenas quando se sentem inferiores aos maridos, elas se sujeitam e efetivamente dão as costas a si mesmas, às suas próprias necessidades, talentos e interesses. Leon Saltzman, psiquiatra, compara esse comportamento à atitude do prisioneiro, escravo ou membro de um grupo minoritário que acaba aceitando a condição aviltante de seu status a fim de obter o máximo possível de segurança e vantagens. Em outras palavras, há vantagens em se permanecer num estado de cativeiro. Vantagens tão grandes que várias mulheres preferem persistir na escravidão a serem privadas da segurança proporcionada pela servidão. Então, assim como na obra de Graham, aqui, a Colette vai estar pontuando como as mulheres amam esses homens e entram nesses casamentos porque elas não querem viver sozinhas e enfrentar tudo sozinhas. Como eu falei, não é uma sobrevivência no sentido de, se elas não fizerem isso, amanhã elas morrem. Mas, tipo, elas sabem que elas vão ter que enfrentar várias coisas que com um marido ao lado, pelo menos pra sociedade, fica melhor, né? Porque eu penso nisso até das vezes que eu namorei, enfim, namorei 3 vezes. E claro que eu tive que lidar com muita merda vindo dos homens com os quais eu me relacionei. Mas pra sociedade como um todo, eu me sentia mais segura, sabe? Com Porque certeza. Eu tava até falando muito isso mais, né? hoje com uma amiga, tipo, até no quesito segura, gente, é que as pessoas pensam, nossa, tipo, segura no sentido sair de noite na rua, mas não, assim, porque eu tava também, mas, tipo... eu tava dando um exemplo pra uma amiga quando você tá namorando, você se sente até mais segura, tipo, pra fazer amizades com homens. Porque total. existe uma proteção, então você já fala, tipo, não, eu namoro. E aí, se o cara continua sendo seu amigo, é tipo, tá bom, mas ele sabe que você namora, tipo, de forma monogâmica, né, gente? Então ele não vai tentar nada, tipo, não vai ter nenhum mal entendido, não vai ter, tipo, sei lá, ele dando em cima de você ou te chamando pra um rolê, e daí você indo, e daí, sei lá, depois ele tentando ficar com você, porque ele sabe que você namora. Então você se sente mais livre. Eu lembro que eu me sentia muito mais livre até pra, tipo, fazer piadinha, sabe? Exato. Tipo, coisas assim que hoje em dia todo amigo homem que eu faço nesse sentido, assim, quando eu tô num rolê, aqui, né, que eu tô conhecendo muita gente nova e tal, sempre tem aquela coisa do, tipo... tentar entender se tem um duplo sentido, tá ligado? Tipo, você tentar entender, pô, será que o cara entendeu errado? Sim. Tipo, ele tava dando em cima de mim e... Enfim, isso é um exemplo bobo, mas também é uma questão que leva pra segurança, é aquela né? coisa Porque... o velho ditado do homem respeita o homem. Exato. Né? Então, assim, eu penso muito nisso também. Teve uma vez, enfim, é que eu acho que eu nunca contei essa história aqui no podcast. Eu falei numa roda de conversa uma vez. Mas teve uma vez que eu vivi com um cara. Exclusivamente. Mas teve uma vez que eu morei com um cara que, enfim, resumindo muito a história, eu fui descobrir meses depois que eu já tinha morado com ele. Ele era um amigo, tá? Que morou comigo, tipo, em república, assim. E eu fui descobrir meses depois que ele era um machista, filho da puta, praticamente incel. Red pill, praticamente. Red pill, gente. Red pill vibes, assim. E quando ele morava comigo, obviamente eu não sabia, né? E eu nunca senti nada disso. E aí, depois que eu descobri isso, eu fiquei tipo, cara, que medo, né? O cara morava comigo. Mas na época eu estava namorando com o meu ex, né? Então eu fico assim... Gente, só pra dar um contexto, porque você falou Red Pill, mas assim, o cara tinha um caderno onde ele escrevia todas as mulheres que tinham dado fora nele. Essa e, tipo, vibe. Eu digo nível, Red tá? Pill e não Essa incel porque ele pegava mulher, né? Mas é a mesma vibe. Mas é que assim, eu fico pensando às vezes, cara, eu acho que eu estava mais protegida naquela época. Ele não ia tentar fazer nada comigo e tal, porque eu tava com meu ex-namorado, né? E aí meu ex tava sempre lá em casa também e tal. Então ele via que tinha um outro homem ali. Não falando que se fosse isso ele tentaria algo comigo, não faço a menor ideia, mas... Cara, é perigoso, né, você estar perto de um homem desses. Pô, o cara tinha um caderno pra colocar as mulheres que deram fora nele, gente, tipo... Caderninho de frustração pra xingar as minas. E com certeza me odiava, né, pelas minhas costas, falava um monte de merda e tal, e na minha frente... Xingava as mulheres de vadia, e, enfim. E na minha frente ele era super legalzinho, conversava comigo, era tipo meu amigo. E eu fico pensando, cara, se eu não estivesse namorando na época, né... Talvez, sei lá,
sei, talvez ele tentasse alguma coisa e... Enfim, isso também meio que me protegeu nesse sentido. São vários tipos de proteção, assim. Porque é isso, você tá naquele relacionamento com um homem, você meio que se sente protegida dos outros homens. Exato. Que é bem triste. Sim. Mas é verdade. Mas óbvio que daí é a mesma coisa que a gente falou nos episódios do Amar pra Sobreviver. É claro que essa proteção também é uma ilusão, porque a gente vê os dados, né? E o lugar mais perigoso pra mulher é dentro de casa mesmo. Então, às vezes, você acha que aquele seu namorado, seu marido vai te proteger. Talvez ele te proteja dos outros, mas aí ele que abuse de você. Aquela rindo de nervoso. Mas é aquela coisa, né? A mulher casada, ela passa a ser propriedade de um homem só. A mulher solteira, ela é propriedade de todos. Então, é tipo... Exato. Todos tentam, né, alguma coisa, assim, vira muito mais... E você também acaba tendo que tomar muito mais cuidado, né, com várias questões, com os seus relacionamentos, com a forma que... É triste, gente, mas, enfim, felizmente é verdade. Mas voltando para o livro, depois, no capítulo 6, né, agora a gente já vai entrar, então, no 6º capítulo, chamado Pânico do Gênero Feminino, a autora continua essa reflexão também sobre as mulheres utilizarem o casamento para serem independentes, perguntando agora o que dá um empurrão para essas mulheres mudarem. Então ela já identificou, né, que tem essa dependência e que tem essa fusão das mulheres com os homens na maior parte das vezes, onde elas acabam se perdendo do relacionamento. E aí ela questiona, né, porque se as mulheres estão ali em uma situação cômoda, casadas, tranquilas, né, ajudando a carreira do marido, quando que chega o momento em que elas falam, tipo, basta, não quero mais isso pra mim, tipo, o que gera, né, essa mudança? E aí ela diz, se nunca se ousou mudar nada na vida, como é que se começa a ousar? O que é que nos dá o empurrãozinho, o impulso para ultrapassarmos a fronteira do conhecido e aventurarmos-nos adiante? Para muitas mulheres é o sentimento do desespero. Que ótimo, né, galera? Que ótimo. Que é muito aquela coisa do tipo, cara, esse empurrão, eu imagino, assim, né, vem muito tipo, quando o cara deixa a mulher, quando o cara trai a mulher, quando tem alguma questão financeira, quando alguma coisa acontece, assim, que abala, né, a estrutura ali do casamento, que daí tem esse empurrãozinho que, infelizmente, a gente acaba não tendo tanto na vida, no decorrer da vida, né, se a gente segue esse caminho mais tradicional. E aí, no caso da Colette, né, ela fala que ela começou a escrever para combater a solidão, se autodefinir e para se livrar da falsa segurança que ela tinha no casamento. Então, foi a escrita e o fim do casamento dela que impulsionaram ela a ser independente, a pensar por ela mesma e a investir na sua carreira. E faz sentido, né, porque muitas dessas mulheres passam a buscar o próprio sucesso quando estão sozinhas, justamente porque quando elas estão em um relacionamento com um homem, elas tendem a priorizar essas relações e muitas acham que seu sucesso profissional ou acadêmico vai trazer problemas para esses relacionamentos amorosos. E isso me lembrou, inclusive, porque estou assistindo Sex and the City, que é uma famosa série, né, que aborda essas questões, principalmente fala muito sobre casamento, e é bem, né, tipo, pós-feminista, todas as mulheres são super, tipo, de sucesso e ricas e tal. E aí tem num determinado momento, acho que é na 2ª temporada, inclusive, que o cara que a Miranda tá saindo termina com ela por ela ganhar mais do que ele, tá ligado? Tipo, porque ele não consegue lidar com o fato porque a Miranda é, tipo, super bem sucedida, né? Uma advogada rica pra caralho. Ela compra o próprio apartamento sozinha. E aí também tem isso que quando ela vai comprar o apartamento, o cara da imobiliária fica, tipo... Não, mas é você, não é seu marido, você está comprando sozinha. E daí não lembro quem que fala, tipo, mas os homens se sentem mal se a mulher já tiver o próprio apartamento e coisa do tipo. E aí eles acabam terminando, porque eles têm esses problemas que ele não ganha tanto quanto ela, e aí no final ela fica tipo, então eu tô sendo punida por ter sucesso. E, enfim, a série tem vários problemas, gente, mas eu acho interessante a forma como trata esse assunto, assim, sabe? Porque eu acho que é bem aquele início dos anos 2000, né? Então é essa coisa meio, tipo, pós-feminista, né? E tem mulheres de sucesso, né? Que têm as suas próprias carreiras, que não vivem por homens. E aí também mostra como os próprios homens se sentem amedrontados por isso, digamos. Muitos deles, sabe? E é verdade. E isso rola bastante mesmo. Cara. As pessoas acham que isso é coisa do passado, mas não é. Exato. Até como a Letícia tá falando do Sex and the City, mas até hoje em dia. É bizarro, mas é real. Tem homem que literalmente tem ainda essa ideia, tipo, cara, ok, minha mulher pode trabalhar, tem a carreira dela, mas se ela começa a ter mais sucesso do que ele,
Aí o homem Sim. já fica puto. Tipo, até no Não Inviabilize tem umas histórias desse tipo. Tem várias, do cara se sentir mal, se sentir diminuído pela mulher ganhar mais, ou pela mulher ter mais sucesso, sabe? Tem muitos que não sabem lidar com isso, porque é isso, a masculinidade não é ensinada, né? Eles não são ensinados a, tipo, ficar feliz pelas mulheres nesse sentido, né? Tipo, a masculinidade é tipo, você tem que ser o principal do relacionamento, né? Fora que essa questão de sucesso também significa que a mulher recebe um outro tipo de atenção, né? Então, principalmente quando a gente tá falando de, tipo, mulheres famosas e coisa assim, elas recebem muito mais atenção do público e atenção midiática e pela sua imagem e tal. Então, também tem essa questão de, tipo, o homem lidar com esses ciúmes. E é isso, né, gente? A maioria deles nos vê como objetos e como propriedade. Sim. Então, eles têm que lidar com o fato do seu objeto, entre várias aspas, ser também desejado por outras pessoas, por exemplo. Eu penso muito nisso, tipo, com mulheres famosas, sabe? Por exemplo, uma Anitta Exato. da vida que as pessoas sempre zoam, que ela não tem muitos relacionamentos duradouros, né, galera? Tipo, ela pega ali um cara, daí ela tá namorando com esse cara, daí do nada ela não tá mais namorando, enfim. Eu fico pensando, mas imagina como é pra um homem, né, heterossexual, óbvio, que é bem assim, né, que tá procurando ali uma mulher padrão, igual a Anitta, se relacionar com uma mulher que também é desejada por um monte de pessoas, porque ela é famosa, ela é fodona, ela tem uma carreira muito top, tipo, com certeza esses caras ficam super, sabe, intimidados, se sentindo, tipo, nossa, todo mundo quer... gente, enfim, a masculinidade é muito frágil. muito, muito frágil. E aí um outro ponto, né, que até se conecta com isso, do cara não querer o sucesso da mulher, é que a autora vai comentar que as próprias mulheres muitas vezes não querem esse sucesso justamente por conta disso. Porque elas entendem que o sucesso vai prejudicar o relacionamento delas com os homens. Então muitas delas diminuem as suas aspirações porque elas sabem que isso dificulta a vida dela pra encontrar um homem, por exemplo. Óbvio. E de fato dificulta, gente. De fato dificulta, não é nenhuma questão, tipo assim, isso é óbvio. E aí ela cita uma pesquisa que foi feita com universitários, tanto homens quanto mulheres, acho que era ali na mesma universidade, que mostrou que 90% dos estudantes, homens, né, que foram entrevistados, acreditavam que se eles fossem bem-sucedidos na sua carreira, isso iria ajudar eles a terem mais sucesso também com as mulheres, tipo, ia ajudar a vida amorosa deles. Já, para as mulheres que foram entrevistadas, pelo menos 65, acho que 65 ou 70%, sei lá, das estudantes disseram que isso era o contrário, tipo, elas conceituavam o sucesso como algo incômodo ou, assim, aterrorizador, uma coisa que dava medo, porque elas acreditavam que ter êxito profissional ou acadêmico iria deteriorar suas relações com os homens. Aquelas que tinham namorados achavam que isso ia prejudicar o namoro delas, o relacionamento delas. E as que não tinham ainda achavam que isso ia diminuir as chances delas encontrarem um namorado ou um marido, sabe? A gente lembra que encontrar um namorado e um marido é o auge da feminilidade. Exato, é aquilo que elas tem que querer. Que elas né? foram ensinadas desde pequenas. Então, pra uma mulher bater no peito e falar, não, eu vou ser, sei lá, uma médica fodona, uma advogada fodona, sei lá o quê, ou uma, sei lá, CEO de uma empresa e foda-se se eu tiver um homem ou não ao meu lado, porque eu sou independente, naquela época era muito difícil, até hoje, pra muitas mulheres, porque a real de tudo isso é que as mulheres querem ser amadas, sabe? E aceitas pelos homens. Então, independentemente de, tipo, ter uma boa carreira ou não, a prioridade para as mulheres, mesmo das que trabalhavam e tal, era encontrar o amor. Porque é isso que a gente é ensinada a fazer. Então, a partir do momento que elas percebem, não, se eu for super dedicada à minha vida profissional e tal, isso vai prejudicar as minhas chances de encontrar um bom namorado, um bom marido e tal, elas acabam preferindo não se esforçar tanto assim, não ter uma carreira tão fodona, só ser uma pessoa meio que mediana ali no trabalho e tal, pra pelo menos ter um bom relacionamento, encontrar um marido, etc. Então, isso é bem triste, mas de novo, é uma coisa que acontece até hoje. Eu penso muito também uma série que eu e a Letícia amávamos muito, que era Insecure, que é da HBO. Nessa série também tinha uma mulher que é tipo uma fodona, advogada, etc. E esse casting é de mulheres negras, né? Eram apenas mulheres negras na série. A principal era negra, todas as amigas dela também. E também tinha meio que esses dilemas dela, né? De tipo, os caras ficam com receio de, tipo, namorar comigo porque eu sou muito bem sucedida, daí ela é, tipo, muito workaholic, todas essas coisas.
E era uma série bem recente também. É um dilema que existe até hoje, sabe? Pois é. E aí é justamente isso que a autora vai chamar de pânico do gênero feminino, né, que é o nome desse capítulo, que é essa confusão com relação à identidade atual das mulheres que acaba levando a elas a ficarem num estado de inércia, que é essa coisa do tipo, eu quero a independência, mas eu também quero ser protegida, né, eu também não quero responsabilidade, digamos, então eu quero ser independente, mas eu não quero me responsabilizar por isso. E como a gente já comentou, né, para a maioria das mulheres daquela época, era preciso uma crise, um evento externo, alguma coisa para que elas acordassem e percebessem o quão dependente elas são. Senão, elas poderiam passar anos, né, sem perceber que eram super dependentes do marido e que estavam sofrendo por causa disso. E aí, nesse quesito, eu acho que a gente evoluiu um pouco, porque eu acho que hoje em dia é mais fácil de notar, justamente pra gente falar mais sobre isso. Mas, tipo, claro que também depende muito da sua bolha e tal, mas eu acho que existe mais discussão a respeito disso, então muito provavelmente é mais fácil, né, de identificar, assim. Mas, enfim, a verdade é que muitas se sentiam divididas, né, entre a vontade de serem cuidadas e a nova posição da mulher da sociedade, que era essa pessoa supostamente independente, trabalhadora, porque, tipo, sei lá, eu sinto muito que esse rótulo, e acho que a gente já falou isso aqui em outros episódios também, esse rótulo do, você tem que ser a independente, a batalhadora, ele chegou, mas não chegou com uma explicação de, tipo, como você tem que fazer isso, uma sabe? reflexão. E só, tipo, exatamente, com uma reflexão interna mesmo, sabe? De, tipo, ok, eu quero ser independente, eu quero ter meu próprio dinheiro, eu quero ter o meu sucesso, mas o que isso significa? O que eu tenho que romper na minha cabeça que eu fui ensinada para conseguir chegar nesse nível, sabe? E eu acho que a maioria de nós, até hoje, né? Ainda mais porque hoje em dia é mais triste ainda, né? Que a gente ainda tenha isso. Eu acho que é muito difícil pra gente admitir pra nós mesmas, tipo, não, eu tô procurando uma segurança, não, eu tô procurando alguém que cuide de mim. Sim. E como que eu posso evitar isso, sabe? O que isso significa? Quais são os meus comportamentos que eu fui ensinada, né, a replicar? E como eu posso evitar continuar replicando eles, digamos? Porque não basta você dizer, seja girl boss, seja bem-sucedida, uau, mulher, tipo, estude, trabalhe, tipo, não é só isso, sabe, gente? E eu acho que também tem que ter muito essa discussão em relação aos relacionamentos, tá ligado? Porque você vê muita mulher foda, quase todas as mulheres hoje em dia trabalham, acho que é muito difícil, tem que ser muito privilegiada pra não precisar trabalhar, né? E você vê muitas mulheres fodas que, tipo, trabalham, mas continuam colocando o relacionamento como o centro da sua vida, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, que a gente ainda tem muita coisa pra trabalhar. Assim. E é bem interessante, porque ela vai comentar que as mulheres estavam ao mesmo tempo tentando avançar, mas também manter-se na retaguarda, porque era isso, queriam avançar, tendo mais direitos, trabalhando, fazendo suas coisas, etc. Mas elas ainda tinham essa ideia, né, de feminilidade, de casamento e tal, que por mais que tenham, claro, sido questionadas ali nos anos 60, 70, acabaram não mudando, né? Em vez disso, é o que, enfim, o capitalismo sempre faz, né, galera? Pega e incorpora essa nova noção da nova mulher, que, é essa mulher fodona que agora faz tudo, ela trabalha, mas também ela é uma ótima dona de casa. E, claro, ela não deixa de ser linda, feminina, sexy, né? Não deixa de agradar o seu marido. Então, tinha essa ideia de, tipo, não, eu posso ser sexy ainda, mas também independente, trabalhar, fazer minhas paradas. E é claro que é uma ilusão no sentido de se a gente interpretar o sexy como é visto, né, pela mídia e pela maioria das pessoas, que é agradar os homens, ter uma aparência e atitudes também, né, que sejam coisas pra agradar os homens. Isso é uma ilusão, porque a feminilidade é justamente sobre você ser dependente deles, né? Não combina essas coisas, gente. Eu vou ser super independente, mas também vou ser sexy. E vou ser, sabe, uma boa esposa. Então, era tudo grandes ilusões aí. As mulheres, elas queriam ser independentes, mas ao mesmo tempo, é isso, elas não queriam super abrir mão da feminilidade delas, sabe? Então, isso é uma grande contradição. Porque a feminilidade, como nós já explicamos tantas vezes aqui no podcast, principalmente quando a gente tava falando sobre o segundo sexo, a feminilidade se baseia em manter a mulher nesse lugar, assim, como se ela fosse uma criança, sabe? Passiva, dependente, enfim, quanto mais, né, dependente dos homens você for, mais feminina você vai ser. Mas você vai ser vista como uma mulher ali, então isso é uma grande contradição. Eu quero ser essa mulher girl boss, independente, mas eu ainda quero ser essa mulher feminina que agrada o meu marido em casa, sabe? Exatamente. E aí ela fala:
Desconhecedoras do desfecho provocado por suas novas opções, as mulheres se atemorizam. Não avançamos de corpo inteiro, ao contrário, recuamos, paralisamo-nos, tentando vencer num mundo competitivo, sem desistir de nossas maneiras antiquadas femininas, sempre tendo nossos perfumes e pós-compactos como muletas. Então é justamente esse pânico do gênero feminino, né, que marcou essa época e que vinha muito dessa contradição, né, porque elas não queriam ser dependentes como as mães delas, tipo donas de casa dos anos 50, mas elas também não podiam assumir o papel do pai, né. Então, tipo assim, onde que elas se encaixavam? Porque... E elas não tinham moldes, né, de relacionamentos diferentes desses. Até hoje é muito difícil a gente ter, sabe? Porque é isso que a gente já tinha falado, tipo, também não adianta você mudar as expectativas em cima da mulher, tipo, agora você tem que trabalhar, você tem que ser mas bondosa, não em cima você do tem que ter uma homem, ótima carreira. E não em cima do homem, não em cima do casamento, no geral, do relacionamento. né? Em cima do modelo do relacionamento. Então, tipo... Tá, ok, ai, nossa, agora ela tem que sair de casa e trabalhar e ter sua própria carreira e tal. Tá, mas o cara não vai lavar um prato, sabe? Exato. Tipo, como que ela vai fazer isso exatamente? Exato, então essas mulheres dos anos 80... E, gente, se vocês querem entender também, eu recomendo muito, muito o livro Backlash, da Susan Faludi, que é bem dessa época também. Sim, e fala muito dessas mulheres dos anos 80 e tal. E da reação da mídia, né, esses avanços das mulheres. Enfim, é um livro super interessante, é gigante, mas eu recomendo, acho que todas deveriam ler também. E essas mulheres dos anos 80, elas estavam tentando ser independentes, trabalhar fora e tudo mais, mas elas não cresceram com um modelo de feminilidade que abarcasse tudo isso. Ou, como a Letícia falou, de relacionamento heterossexual, né? Então, para resolver esse problema, elas renunciavam às suas ambições ou tentavam conciliar, que era o mais normal, né, que mais aconteceu, que era tentar super conciliar uma carreira top lá, maravilhosa, com a vida doméstica, que gerava, obviamente, jornadas extremamente exaustivas, né, porque elas tinham que trabalhar fora, mas aí chegavam em casa, como a Lê comentou, o cara não tinha lavado nenhum prato, então elas continuavam a ter todas as responsabilidades com os filhos, com a limpeza da casa, com a comida, com tudo, enquanto elas também tinham que ir pra fora de casa, trabalhar, fazer as paradas delas. Então, era complicado, né? Elas ganharam mais oportunidades ali no mercado de trabalho e tal, mas elas seguiram com o mesmo conceito de feminilidade, né? Então, tanto os homens quanto as mulheres continuavam achando que limpar a casa, por exemplo, é coisa de mulher. Inclusive, tem várias mulheres que falam, não, mas é porque eu gosto mais do que o meu marido de fazer isso. Ou, é porque eu sou melhor nisso, né? Ou não, né? Hoje em dia já temos a nova adaptação aí da internet, que é, não, se você deixar ele lavar uma louça, a energia feminina dele vai aumentar. Enfim, gente, isso é tudo esquema pra vender curso. Não sei se vocês estão ligadas, mas tem essas mulheres, inclusive essas do Stay at Home Girlfriend, elas vendem curso, né, de energia feminina. Então a ideologia Red Pill encontrou o marketing digital e teve um filho. E é basicamente... Ai, eu paro e rio das minhas próprias piadas, enfim. É muito triste, mas é tipo, essa coisa da energia feminina e blá blá blá. É só mais uma nova roupagem pra manter essas merdas, tá ligado? Tipo, agora espalhada pelo TikTok, mas que sempre existiu, tipo, honestamente. E justamente o que a autora vai comentar é que essa contradição entre esses papéis também vai gerar muitos problemas psicológicos pras mulheres dessa época, né? Como ela explica, a ambivalência intensa e não resolvida a respeito de papéis e sucesso vem sendo correlacionada com sérios sintomas psicossomáticos em mulheres. Antigamente eram as donas de casa, entediadas, destinadas apenas a tirar o pó da casa e arrumá-la, que formavam o maior contingente entre as alcoólatras. Agora esse problema se alastrou também entre as fileiras das mulheres ativas, né, tipo trabalhadoras. Então, na época, o desafio para essas mulheres era como conseguir ter essa carreira, né, de sucesso, ter um bom emprego, ganhar o mesmo que o marido, ou talvez até mais, mas sem abandonar as tarefas domésticas que elas ainda eram vistas, né, como... convenhamos, ainda são vistas como coisa de mulher. E isso gerava vários problemas, principalmente psicológicos, né? Porque é isso, né? Não tem como a sua cabeça ficar boa nesse sentido, porque você fica tipo, cara, qual é o meu papel aqui, sabe? Você fica extremamente confusa e tem vários problemas de... Enfim. Eu penso muito na mística feminina mesmo, da Beth Friedan, que ela vai falar, que são aquelas donas de casa que ela fala ali, que eram muito... Muitas delas eram alcoólatras ou viciadas em remédios, coisas assim. E aí isso começa a acontecer com as mulheres ali nos anos 80, 90 e tal, que trabalham fora e tem essa dupla jornada, sabe? Que estão exaustas e tal. Ou seja, a resposta não era só, tipo, comece a trabalhar fora de casa que isso magicamente vai ser resolvido. Sim.
tá ligado? Porque não veio junto com uma nova estruturação do papel feminino, não veio junto com uma nova ideia de relacionamento. Veio apenas de uma forma, tipo, mulheres trabalhem, que é basicamente, tipo, questões da economia, né, gente, no geral, porque também não foi uma grande conquista, foi tipo, o capitalismo precisa de mais de mão de obra, principalmente mão de obra barata e não especializada, então, assim, infelizmente, né, óbvio que é muito bom que a gente possa trabalhar hoje em dia, mas não veio com essa preocupação, sabe, tipo, ai, nossa, de realmente ter uma carreira e crescer na vida e ter sua independência. E como resultado, essas mulheres ficavam realmente muito confusas, né? Porque é isso, você não tem esse exemplo do que elas poderiam ser, sabe? Sim. E isso é muito cruel, porque se a gente parar pra pensar, é óbvio que era importante que as mulheres também passassem a ocupar espaços públicos, que elas trabalhassem e não ficassem só em casa. Mas realmente, sem uma contestação real do que é a feminilidade, isso só gera mais trabalho pra elas. E é o que a gente vê até hoje em dia. Até porque essa ocupação do espaço público é muitas vezes em lugares, e até hoje em dia com o home office muitas vezes não tem, né, também, verdade. Enfim, pra muitas carreiras, mas na maior parte das vezes é só, tipo, ir pro trabalho, voltar pra casa e ficar presa em casa, sabe? Não é uma ocupação do espaço público pensando em, tipo, lazer, em felicidade. Se a gente parar pra pensar, cara, foi sabe? genial, né, do ponto de vista do capitalismo. Ok, você tem mais gente pra explorar, as mulheres estão sendo exploradas pelos patrões agora, além dos maridos. E aí ela ainda volta pra casa, tipo assim, você não repensa o seu modelo da estrutura monogâmica, heterossexual da família, sabe? Mas você apenas expande pra que mulheres também sejam oprimidas no mercado de trabalho, também sejam exploradas lá, pra que elas também gerem lucro, né, pros seus patrões. Então é, tipo, genial, você não tem que repensar toda a cultura, o que é a feminilidade, o que é o relacionamento entre homens e mulheres, como que a gente pode melhorar isso, o que significa a família e tal. Em vez disso, você só expande pra... que legal, agora mulheres podem também ter suas carreiras e trabalhar fora e trazer um cheque ali, um salário pra dentro de casa. Tá bom. E aí entra nessa coisa do... que daí veio, né, depois dessa coisa, tipo, a mulher pode ter tudo. Então não é como se elas tivessem parado, né, de querer idealizar o casamento e a família. Não é tipo, ok, podemos agora trabalhar e ter uma carreira... Mas então vamos mudar nossas prioridades, né? Isso vai ser nossa prioridade. Não, a prioridade dentro dos moldes tradicionais do que é da feminilidade continua sendo a família e o casamento, né? Então elas não abandonam esse sonho do casamento, da princesa, dos contos de fadas que a gente cresce ouvindo, né? E afinal a segurança desse casamento também serve para amenizar o medo delas com relação a se jogar nessas novas empreitadas, que é, né, o mercado de trabalho e tudo que vem ali. Então também tem essa questão da segurança, né, do que a Colette fala muito nesse livro. E é muito interessante pensar nisso pros dias atuais, assim. Claro que hoje as questões das mulheres são outras, mas a gente vê muito esse dilema ainda entre você querer ser livre e independente, mas não querer abrir mão da feminilidade, e de ser aceita pelos homens, de ter um relacionamento heterossexual e tudo mais. Então, assim... temos outras questões, mas essa questão com certeza prevalece. Isso gera, é claro, muita frustração e muitos problemas, né? E muito do que a gente vê hoje dos problemas nos próprios relacionamentos heterossexuais também vem dessa posição, né? De que a mulher tem hoje na sociedade que é incompatível com a feminilidade no modo mais tradicional. E por mais que a gente tenha outras questões, a gente continua tendo, tipo assim, sei lá, hoje em dia a nossa questão é identificar qual que é o cara red pill, sabe? Que é algo que nossas ancestrais não pensavam. Ver se ele tá tomando um Campari, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas continuam tendo muitos problemas, né, nos relacionamentos entre homens e mulheres nesse sentido, porque ainda tem essas expectativas. É só ver que a cada 2 dias o Twitter tá de novo debatendo se homem tem que ou não pagar a porra da conta de um restaurante, tá ligado? Tipo... ou debatendo ou, se enfim, você ir na... como é que é? Se o seu marido dá uma carona pra amiga. Gente, eu descobri isso no Twitter, eu não sabia que isso era uma questão. Eu até falei isso lá. Eu fiquei, gente, como assim? O homem dá uma carona pra amiga mulher? É um problema? No mundo de quem, cara? Tantos amigos já me deram carona, velho. Eu morava em Brasília, tá ligado? Lugar que é feito pra carros. Várias vezes eu pegava carona com amigos que tinham carros. Agora eu descobri que na cabeça das namoradas deles, então eu podia estar ali transando com o cara. Não, e são várias coisas, assim, que... acho que
a reflexão final que fica aqui, que a gente sempre fala também, é que o papel da mulher avançou na sociedade, mas não o do homem, né? O do homem não mudou. Então é tipo, o papel dela avançou, agora ela pode tudo, agora ela é a super mulher que faz coisas fora de casa e dentro de casa. Mas o do homem não mudou, né? Porque quantos homens você conhece, mesmo da nossa idade, de 20 e poucos, 30 e poucos anos, que são aqueles pais super presentes, que limpam toda a casa, que dividem pelo menos igualmente as questões das tarefas domésticas e tal, sabe? E que não vão embora quando tem alguma dificuldade, Exato. né? Tipo, a questão que a gente tava falando antes do cara que não fica do lado da mulher quando ela tem alguma doença, por exemplo, séria. Super comum, ou quando tem alguma questão assim, é tipo, gente, é super comum. Inclusive, a gente tava falando disso no Uber esses dias, quando a gente tava indo pra manifestação do Dia das Mulheres. E aí a Uber, que também era brasileira, começou a conversar com a gente, tipo, super contando a história da vida dela, né? Ela tava falando que isso rolou com ela, com o ex dela, foi muito curioso, assim. E aí a gente ficou, tipo, super conversando, e ela falando que ela tem uma doença, tipo, crônica, assim. E aí o ex dela foi super babaca quando ela tava no hospital, não foi visitar, e aí deixou ela, e daí a gente ficou, tipo, caralho, tá ligado? E a gente tava, tipo, só conversando entre a gente, e a mulher, tipo... já deu um ótimo exemplo, assim. Mas é exatamente isso, porque as mulheres acabaram ocupando outros espaços, tendo outros papéis. O papel do gênero feminino se expandiu na sociedade, mas não o dos homens. E não o do casamento. Do casamento e o dos homens permaneceu inalterado, né? Das relações heterossexuais como um todo, eu digo. Não só casamento oficial, até namoro e tal. Eles têm muito trabalho pra fazer pra nos acompanhar, né? É por isso que é tão difícil hoje em dia. Eles não querem, né? Porque eles estão numa ter um parceiro, e eles estão numa tipo... posição cômoda. Pra que eles vão mudar, né? Então, assim... exatamente. É esse que, pra mim, daí que vem todo esse conflito que, claro, a gente não está falando que as questões de hoje das mulheres são as mesmas que a Colette comenta, que são diferentes, sim, claro, de acordo com o tempo, né? A época que a gente está comentando, mas são parecidas nesse sentido, sabe? De que todas as mulheres ainda estão exaustas, né, galera? Então a gente lê esse capítulo e fala, caralho, esta sou literalmente eu, aquela... Ou essa é literalmente as minhas amigas, ou minhas conhecidas, colegas de trabalho e tal. Então é claro que existem algumas questões diferentes aí. O feminismo moderno realmente trouxe outras coisas à tona, a internet mudou muito, a sociedade, etc. Mas isso permanece sendo um grande problema, né? Sim, aí a autora termina o capítulo falando, né, justamente sobre essa exaustão. A exaustão expressa pelas mulheres de hoje com relação à sua dupla carga é o resultado de um conflito, a contradição entre querer resguardar os seguros limites domésticos sempre apreciados pelas mulheres e o desejo de ser livre e realizadora. Este conflito não resolvido e, por consequente, paralisante, gera o pânico do gênero feminino. Retém as mulheres em empregos ou atividades profissionais de nível inferior a seu potencial intelectual e as mantém prisioneiras do lar. É isso, né, galera? Uma coisa que continua até hoje da sua forma, né? Enfim, nos seus moldes, de forma diferente, mas prevalece, infelizmente. E pra gente continuar depois de uma forma menos, né, apocalíptica, menos triste, no próximo episódio a gente vai falar sobre os últimos capítulos dos livros, que são sempre assim, tem muito essa tendência em livro feminista de terminar o livro tentando ter uma pegada um pouco mais positiva, sabe, tipo... né, gente? Convenhamos... É necessário. Perspectivas pra mudanças, né? Pra gente não querer todas, né? Ler e depois, sei lá, tipo, né? Não ficar tão deprimida. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o final mesmo, né? O capítulo final. Tanto da Colette, quanto da Graham, quanto o da Gayle Dines. Que fala sobre a luta das mulheres em prol da sua libertação desses estereótipos, né? Femininos. E no caso da Gayle, da libertação da indústria pornográfica, né? Como que a gente pode fazer pra combater essa indústria. Então, vai ser super interessante. E aí a gente vai finalizar né, dar uma explicação final aí pros pensamentos de cada uma das autoras. Acho que vai ser super legal. E é isso, gente. Este foi o Complexo de Cinderela. No próximo a gente vai trazer a conclusão da Colette mais bem amarradinha, assim. Sim, unindo com as outras conclusões também. E terminando falando aí de todos os livros. Fazendo uma conclusão geral, que vai ser bem legal. Acho que vai dar pra juntar bastante coisa. E ter um papo um pouquinho mais positivo, porque é bem interessante, assim,
a questão que elas trazem, né, de como resolver esses problemas, porque é isso, não basta apontar o problema, né, temos que pensar também, apesar dessas resoluções nunca serem individuais, é claro, tem que começar por algum lugar, né, então é muito parecido com, tipo, a conclusão do Segundo Sexo também, que a Beauvoir fala muito, né, sobre como a mulher pode começar a se libertar e a pensar nisso. E a da Colette é um pouco parecida. E as outras também, elas trazem umas questões bem interessantes. Então vai ser bem legal. Exato. E acho que é isso, pessoal. Só para dar os avisos finais, então, né? Como nós já comentamos, temos o Apoia-se aqui do Pessoal é Político, apoia.se/o Pessoal é Político. Você pode ajudar o nosso trabalho com qualquer quantia a partir de R$2. E também, se você tiver gostado desse episódio e dessa temporada no geral, se você gosta do nosso trabalho, compartilhe, marque as suas amigas, compartilhe no Instagram, marque a gente, avalie no Spotify se você estiver ouvindo por aí, dê 5 estrelas se você acha que a gente merece. É isso, mandem para mais pessoas e compartilhem aí com a galera e nos sigam no Instagram, @pessoalepolítico, e nos marquem lá que a gente sempre reposta. E é isso, pessoal, até a próxima. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. O próximo episódio vai ser o último da temporada, então estamos finalizando, ansiosas. Vai ser muito legal. E aí depois disso a gente vai focar mais no curso e tal. Mas depois, claro, virá outras temporadas por aí. Então continuem aqui com a gente e até a próxima. Sim, até a próxima, gente. Obrigada. Tchau. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.